Hoje o nosso bate-papo foi com Bruno Musa, pós-graduado pela Universitat Autònoma de Barcelona e professor universitário de macroeconomia no Brasil e na Europa. Na nossa conversa, Bruno destacou os efeitos da produtividade na economia e quais mudanças estruturais ainda podemos explorar para alcançarmos um salto de prosperidade. Participou também comigo dessa entrevista o Elimar, presidente do IBEF Academy. Eu sou Marcel, head de dados e tendências macroeconômicas do IBEF Espírito Santo, e esse é o IBEF Cast. Bruno, obrigado pela presença. Gostaria de saber, com relação à evolução que a gente teve no mercado financeiro brasileiro, a gente estava até conversando um pouco sobre isso agora, e isso leva a um desenvolvimento da economia como um todo, né? A gente vê países envolvidos com um grande volume de negociação no sistema financeiro que simplesmente conecta pontas, né? Quem tem dinheiro, quem quer investir, com quem precisa desse recurso para empreender e tudo mais, né? Então, quais seriam os principais pontos assim que ainda faltam no Brasil para a gente chegar a esse nível de prosperidade econômica dos países desenvolvidos? Pergunta bem ampla, né? Bem ampla, Primeiro, obrigado, um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Veja, eu acho que a pergunta que você me fez sobre o mercado financeiro é que o mercado é uma resposta a vários outros fatores que tem no Brasil, que no meu entender ainda nós somos precários, por assim dizer, né? Instituições sólidas, um arcabouço jurídico e tributário condizente com a realidade de um país que quer atrair capital. Porque a gente pode dizer, ora, mas quando você olha o balanço de pagamento, você atraiu ano passado 75 bilhões de investimentos. Grande parte desses investimentos são empresas que já estão aqui e reinvestiram o dinheiro aqui. Quando a gente olha investimentos que começam do zero, o nosso percentual de investimento estrangeiro vem caindo ano após ano. Porque o Brasil, de fato, é um manicômio tributário. A gente tem uma falta de previsibilidade legal, tem aquela frase que é atribuída ao Pedro Malan, no Brasil até o passado é incerto, e de fato, muitas vezes mudam as regras, e aqui não tem nada a ver com política partidária, mas muitas vezes mudam uma regra e retroagem no tempo. Então, uma empresa que não manteve uma previsibilidade de caixa porque a regra era uma, alteram a regra e querem que você pague retroativo há 10, 15, 20 anos atrás. De onde virá esse caixa? Onde a tua margem já é espremida porque você tem um juros estratosférico. E é mais fácil julgar que o juros é estratosférico pelos burocratas que comandam os juros numa autarquia do Banco Central. Mas a pergunta é, por que o juros é muito alto? O juros é muito alto por conta de absolutamente tudo isso que nós estamos falando, da dificuldade de fazer negócios, do mercado oligopolizado dos bancos, no mercado onde o governo, como ele gera déficits recorrentes, ele compete pelo crédito com as empresas e as pessoas físicas pelo dinheiro disponível. Então os bancos, obviamente, preferem emprestar mais ao governo porque o risco é menor e sobra menos dinheiro para emprestar para a população e para as empresas. Consequentemente, o juros é mais alto. Além do mais, o governo precisa financiar os seus déficits recorrentes. Consequentemente, o risco é maior pelo nível de endividamento do Brasil, num padrão muito mais alto do que a média dos países emergentes. Então, os juros precisa ser mais alto. Outro ponto importante a ser mencionado, quase 50% do crédito disponível no Brasil, quase 50%, tem algum tipo de subsídio do Estado. Subsídio do Estado significa mais endividamento. Significa que o governo se endivida para estimular o cidadão a gastar. Consequentemente, ele pega esse dinheiro emprestado com juros mais baixos do cidadão, porque o governo está se endividando para dar esse subsídio, o cidadão gasta. Quando ele gasta, pressiona a inflação. Então, o Banco Central precisa subir a taxa de juros para conter esse ímpeto inflacionário, mais os déficits do governo, mais o subsídio que é gerado para prover esse empréstimo ao cidadão. Como ele pega um empréstimo abaixo da taxa de mercado, ele tem um estímulo a consumir. Então o Banco Central precisa ter uma taxa de juros ainda mais alta para conter não apenas o crédito tradicional, mas o crédito subsidiado, que representa quase metade de todo o crédito disponível. Resumo de toda a ópera que eu estou dando é o que a gente tem nos bastidores para que o mercado seja um mercado conduzente com um país de alto nível. A gente tem que mudar todo o arcabouço antes. O mercado financeiro é uma resposta a tudo isso que nós temos aqui. E o que é que nós temos no Brasil? Completamente ao contrário do quadro de países sólidos que nós deveríamos mirar.
Então, se olharmos ainda o movimento que a gente tem diariamente no Brasil, ou até em emissões de crédito, ela é uma fração do que nós poderíamos ser e uma fração do que é os Estados Unidos. Eu lembro um dado que tem dias que uma ação americana, por exemplo, a Apple, negocia mais do que a Ibovespa inteira. Mais do que o Ibovespa inteiro. É uma fração. Quando você pega liquidez de opção, então, é uma fração. Quando você pega liquidez no mercado secundário de crédito privado, é uma fração do que nós temos. Grande parte dos ativos de crédito privado não tem liquidez no Brasil. Você vai tentar sair, ou você sai com um spread estratosférico que acaba com o varejo, ou então você simplesmente não sai do ativo, né? Então, tudo isso faz com que a resposta do que o mercado poderia ser é, de fato, uma fração, não apenas dos países envolvidos, mas do que, de fato, nós teríamos como potencial. Mas só para não me alongar na resposta e passar, quando a gente fala do potencial, muita gente fala assim, o Brasil é um país rico. Não, não é um país rico. O Brasil é um país extremamente pobre. Se nós olharmos sob o ponto de vista de renda, de PIB per capita, o Brasil é um país pobre. Bolhas como essa, bolhas onde nós moramos, bolhas onde é o meu escritório em São Paulo, onde nós moramos, são bolhas. Estruturalmente, o Brasil é um país pobre. Nós teríamos recurso para ser um país rico, mas o que nós fazemos com esse recurso? Eu sempre comparo, para deixar um linguajar mais fácil, a um cidadão que tem 2,10 metros de altura e você fala assim, você podia ser um Michael Jordan, só que ele optou por passar a vida no sofá, comendo besteira, fumando e bebendo álcool o dia inteiro. Ele tem um potencial para ser um jogador, ele tem um atributo, que seria uma altura. O que ele faz com ela? Absolutamente nada. É o que talvez nós façamos no Brasil. Perfeito. E com toda essa instabilidade que a gente está vendo, né, no mundo, guerras acontecendo, a gente está tendo recentemente guerra no Irã, a gente está tendo algumas instabilidades geoeconômicas, políticas na Europa também, com a questão da guerra da Ucrânia. Isso tem trazido algum fluxo de dinheiro para o Brasil, sendo um país ali entre os emergentes com algum grau de investibilidade nesse sentido, né? Então o estrangeiro ele acaba vindo, de certa forma, muito por conta do cenário ruim lá fora e talvez não porque a gente esteja indo bem. Talvez seja um pouco essa razão, né? E esse juro alto também ele acaba fazendo com que esse capital ele seja um pouco volátil, né? Ele entra, mas sai muito rápido também, né? Então, ter um juro mais baixo, que seria uma consequência de todos esses pré-requisitos que você colocou, faria com que o dinheiro ficasse por mais tempo no Brasil e geraria o que a gente quer para o nosso país em termos de prosperidade? Se nós tivéssemos a condição fiscal para ter um juros estruturalmente baixo, o dinheiro poderia vir para o campo produtivo e não para o campo especulativo. Eu morei em alguns países e mantenho um relacionamento com gestores lá de fora e tal. E muitos falam, estamos indo para o Brasil tecnicamente. Da forma que eu aperto um botão para o dinheiro ir, eu aperto um botão para ele voltar. Porque ele manda 1, 2% do patrimônio do fundo dele, que para ele não é nada e para a gente é um caminhão de dinheiro, que ele manda e sai. Agora, investimento produtivo, aquele que fica 20, 30, 40 anos no Brasil, esse dinheiro, ele é uma fração do que poderia ser por tudo isso que nós falamos. Falta de um arcabouço legal, falta de previsibilidade, taxa de juros estruturalmente alta que compete com margens mais apertadas, então não faz sentido você manter esse capital alocado aqui com o risco Brasil que condiz. Então, esse é um ponto que é importante. Quando nós analisamos os principais meios de comunicação, você analisa a ponta do iceberg. Mas qual é a causa? A causa não vende. A causa ninguém quer saber da causa. Então vamos atacar apenas a febre culpando o termômetro. E aí a gente continua sendo, no curtíssimo prazo, um país com soluções tampões que nunca funcionaram. O preço está alto, congela. A inflação está disparando, administra preço aqui. Aí parece que está baixa. Isso assim, é uma visão retrógrada dos anos 80 de um país que parece que não quer avançar. Eu tive o prazer de estudar na Espanha após, eu sou um dos defensores da Escola Austríaca de Economia, e eu estudei com o mesmo professor, Jesus Huerta de Soto, que é o cara que pega a mão do Milei ali, né, que está ajudando, que hoje é basicamente o maior conhecido professor no mundo da Escola Austríaca, né? E por que eu estou falando isso? Porque me parece que o Brasil sequer permite o debate de novas ideias quando as ideias antiquadas que dominam a pauta econômica, intelectual, nas universidades, nos meios de comunicação, sequer permitem um debate. Eles podem fazer uma
uma crítica pontual ao regime de turno, mas não ao sistema. E o sistema, na minha visão, está colapsado. Nós chegamos em 2026 no Brasil com quase metade da população sem acesso a esgoto. Você acha que isso não seria uma possibilidade de atratividade de capital? Gigantesca. Abre oportunidades. Desculpa, também, né? 30% do brasileiro, segundo o IBGE, hein? Tá passando por uma série de despejos ali dentro de pessoas saindo porque falam que o Márcio Pockmann está sendo autoritário e tal. Segundo o IBGE, 30% dos brasileiros são analfabetos funcionais. Você acha que isso não seria uma oportunidade de investimento em educação para o capital privado, olhando o incremento de produtividade? Onde tem problema, tem possibilidade de empreender, porque empreender é solucionar problemas. Mas quais as condições nós damos para o capital chegar e ficar tranquilo para solucionar problemas? Absolutamente nenhuma, ou um pouquinho do que poderia ser. Então, esse é o único ponto que eu acho que é interessante, temas como esse, que nós nos permitamos ao debate. Ninguém precisa sair daqui defensor da escola austríaca como eu, que estuda há 8 anos o tema. Tá tudo bem, discordar é importante, você me traz pontos importantes, eu vou para casa pensando, falando, deixa eu remodelar isso aqui. O problema é que no Brasil está proibido o debate. Porque o senso comum da social-democracia ela é amplamente aceita por quem detém o monopólio, não só da caneta, mas da voz, e aí lá você não pode penetrar em absolutamente nada. E eu não estou falando de instituições, não, eu estou falando da mídia, eu estou falando em universidades, eu estou falando nas empresas, onde a gente tem uma classe intelectual e uma classe mais alta, e eu faço críticas à minha classe que eu pertenço, que é justamente o seguinte, vamos criticar o modelo atual, mas vamos pegar um avião para voltar com juros subsidiados para minha empresa para Brasília. Você falou aí de atração de investimentos, mas muito dentro dos dois contextos. Um pouco o contexto que você iniciou, o aumento da dívida externa. Esse ano a gente vai ter eleições que é um cenário incerto, a gente tem insegurança jurídica, insegurança institucional, tem um cenário internacional de guerra, de conflitos. Eu entendo que ao mesmo tempo isso é um risco, mas também é uma oportunidade. Para os dois olhares, da ótica do investidor estrangeiro, mas também da ótica do empreendedor brasileiro, como equilibrar o risco Brasil com a oportunidade Brasil, oportunidade na educação, oportunidade na produtividade, que é um tema onde o Brasil deveria trabalhar, deveria ver com um olhar mais atento. Como que você entende que a gente pode equilibrar isso? Para os dois olhares, né? De quem está de fora e pode investir no Brasil e quem está aqui e vive essa realidade todo dia. Eu deixei de responder uma parte da tua pergunta que eu acho que complementa já na tua resposta aqui, né? Que eu mencionei a própria escola austríaca como possibilidade de gerar um ambiente melhor de negócios para atratividade de capital, porque quando você me fala dessa possibilidade de vir de fora, significa que há dinheiro disponível para isso. A gente vê. E por que há dinheiro disponível para isso? Por algo que nós atacamos muito dentro da escola austríaca, que é o que eu mencionei, que foi a impressão indiscriminada de dinheiro ao longo das últimas décadas, como se não houvesse amanhã, com toda e qualquer justificativa. Então tem uma guerra, imprime dinheiro. Tem pandemia, imprime dinheiro. Ok, as causas são nobres, mas o problema é que a resposta é sempre a mesma. Deterioração do poder de compra. E ela chegou. Nós vivemos uma crise inflacionária pós-pandemia. Não adianta o governo vir a público e falar que a inflação está 4,5%, porque o brasileiro está estrangulado nos gastos, né? E no endividamento. E com juro muito alto para manter isso. Tudo isso. Então, quando a gente fala dessa atratividade de capital disponível, é porque os sistemas sociais democratas amplamente aceitos, como eu mencionei, acham que imprimir dinheiro não dá em nada, mas não é só que não acham. Ele é politicamente vantajoso para eles. E o sistema político ele é carregado de incentivos perversos. Se você mente e tem dinheiro para gastar mais com populismo, você é reeleito, na sua grande maioria. Só que as consequências chegaram. Então esse dinheiro está disponível no mundo. E aí, quais são as alternativas viáveis do mundo emergente? A Rússia, que ultrapassou o Brasil agora, a Rússia é a 10ª economia, o Brasil é a 11ª em PIB nominal, que pouco vale PIB nominal, que vale é o PIB per capita, que a gente cai lá para a posição, perto da posição número 100 no mundo. A Rússia, uma economia em guerra há 4 anos, ultrapassou a economia do Brasil, em termos nominais. A Turquia, que tem dificuldade de fazer negócio, uma inflação estruturalmente alta,
né? Bem mais alto. A gente tem uma Argentina que agora está dando sinais de melhoria, que não sou eu falando, a The Economist falando, o FMI falando, que são pessoas do sistema, digamos assim, aplaudindo o Milei, colocando o Milei na capa, falando que é impressionante o que está sendo feito. Você tem países pequenos, África do Sul pequeno, a China com controle de capitais. Então as alternativas é como se o Brasil, mesmo não fazendo a lição de casa, nós ainda somos um pouco melhores comparativos aos pares. Porque grande parte dos BRICS são economias pequenas. Você tem isso, Rússia, e você tem Turquia com os dois problemas que eu falei. Você tem China com controle de capitais, você tem a Índia, que leva uma boa parte, mas aí você tem sistema de castas lá, você tem uma cultura ainda muito diferente de fazer negócio que trava um pouco, né? É culturalmente mais distante, então você tem aí uma... Deixa eu olhar um pouco mais antes de despejar um caminhão de capital. Aí você tem Colômbia, África do Sul, Chile, que são países pequenos. Por mais que levem uma parte, são países pequenos, né? Aí você tem México, que atraiu 45 bi de investimentos estrangeiros, o Brasil 70 bi no ano passado. Tá aí, não são muitas alternativas. Então a gente acaba surfando um pouco dessa onda. Mas, de novo, grande parte é capital de curto prazo, não é o capital de longuíssimo prazo. Tem uma coisa ou outra, a Aena ganhou aqui para administrar o aeroporto XPTO no leilão que teve na B3, mas estruturalmente falando, é uma fração do que poderia ser. A gente recebe proporcional ao PIB menos do que México, menos do que Chile, menos do que Colômbia, de investimento estrangeiro frente ao PIB. A gente recebe 3% do PIB. Né? Então é estruturalmente menor do que esses outros países. A minha citação ao investimento estrangeiro foi justamente pensando um pouco da política de Milei e nas lições de Mises, né, que ele fala que uma das maneiras de desenvolver um país é conseguindo atrair investidores e dinheiro de outras nações, né? Mas eu acho que no Brasil a gente tem muitos outros pontos além desse, que é a atração de investimentos, e um deles é o que a gente tem tratado esse ano como tema importante aqui no IBEF, que é produtividade. Produtividade, eu diria que quase sinônimo de competitividade para nós. Você acha que a gente tem um caminho seguro, uma jornada a traçar, ou a gente está totalmente perdido? A gente está totalmente perdido. Mas é uma resposta que eu não queria ouvir. Não, é importante. Eu acho que o primeiro ponto para a gente solucionar o problema é reconhecer a existência dele. Justo. E a gente adora maquiar o problema. Como eu falei, soluções no Brasil são soluções de curto prazo. Nós estamos falando que os agentes econômicos, todos eles são míopes. Mises e Hayek falavam muito bem disso. Por que são míopes? Não é por nada, é porque é uma característica do ser humano. O conhecimento é disperso. O que significa? O conhecimento está aqui. Significa que a gente vai juntar as coisas para montar uma empresa para solucionar um problema. Mas você não sabe do problema de amanhã. Então, centralizar qualquer decisão econômica, ela dará errado em algum problema ou dará muito menos certo do que poderia dar. Por quê? Porque é uma condição do ser humano. Nenhum de nós, por mais brilhante que sejamos, não conhecemos todos os conhecimentos que estão dispersos por aí para a gente juntar e formar uma solução de um problema. Muitas vezes o problema sequer existe, a gente gera uma demanda para solucionar um problema. Você não tinha necessidade de criar uma inteligência artificial, mas o desenvolvimento foi acontecendo de maneira tão natural, que é uma das pautas do próprio Mises e Hayek, falando que as instituições elas não nasceram de cima para baixo, elas nasceram para solucionar problemas, e isso acontece desde lá de trás de instituições com o próprio dinheiro. Ninguém sentou em volta de uma mesa e falou, vamos criar o dinheiro e criar uma solução para ele. Não, você vai tendo problemas e solucionando esses problemas. Então, centralizar a solução de problemas que sequer existem, ela dará errado. Isso é burro, porque o ser humano não tem essa característica. Então, quando você centraliza uma economia, ela não vai à sua máxima potência. E, consequentemente, o que você muito bem falou da produtividade é que ou a gente encara o problema de frente ou continuaremos sendo essa economia que acha que ter uma porta muito grande para as pessoas viverem da máquina pública e uma porta muito pequena de saída, criando bolsões de miséria aqui dentro, ela é a solução do problema. Nós somos talvez a única economia do planeta minimamente civilizado que tem 50% da população vivendo de algum benefício do Estado. É matematicamente impossível, não tem partidarismo isso, não tem ideologia esquerda, centro-direita. É impossível você ter 50% da população vivendo do Estado. Esse número me impressionou um pouco. Não tem como. Não, também não sabia. É que não tem como, porque o Brasil já está na taxa de natalidade abaixo da taxa de reposição, que é 2,1%, 2,1 filhos por mulher. Hoje é 1,6. Então você vai ter mais pessoas
vivendo do Estado e menos pessoas contribuindo com ele. Você não precisa ser nenhum gênio da matemática. Isso já é realidade em 8 estados no Brasil. Isso já é realidade no Brasil. De mais gente recebendo benefício do que de carteira assinada, Exato. CLT. Então, você... Isso afeta a carga tributária, com todas as consequências. Você ainda falou de CLT, eu não estou nem falando de CLT, eu estou falando de pessoas contribuindo para o sistema. Porque o cara pode não ser CLT e pagar o boleto dele do INSS, entendeu? Eu estou falando de pessoas que nasce cada vez menos pessoas. Então, a produtividade, não vamos falar só a minha opinião, porque senão vão falar, não, esse cara aí é da economia austríaca, ele preconiza sempre contra o Estado, é o pessimista da coisa. Não, então vamos falar. A Organização Internacional do Trabalho fez um estudo recente mostrando que o Brasil hoje, entre a metade da tabela dos países produtivos, metade para cima, metade para baixo, nós estamos na 8ª posição acima da metade. Tá? 180 países mais ou menos. Tem a metade, nós estamos 8 posições acima da metade. Há 15 anos atrás, nós estávamos na 21ª posição acima da metade. Nós estamos caindo em termos reais. Você acha por que isso acontece? É por conta dessa cultura? Quer um outro dado importante? Em 1995, o Japão tinha um PIB per capita. O Japão praticamente quebrou em 90, né? Em 1995, ele tinha um PIB per capita. O PIB per capita do Japão em 1995 era maior do que é hoje. Tá? Captou? Em 1995, o PIB per capita do Japão era maior do que o PIB per capita do Japão hoje. Beleza? Beleza. Só que em 1995, o PIB per capita do Japão era 80% acima do PIB per capita do Brasil. Hoje, o PIB per capita do Japão é 250% acima do PIB per capita do Brasil. Só que o PIB per capita do Japão é menor hoje do que em 95. Isso significa que a gente empobreceu ao longo do tempo. Eles pioraram, mas a gente piorou muito mais. Eles pioraram, né? E a gente piorou mais, em termos reais. Tá? Então, vamos encarar o problema de frente. 30% dos brasileiros são analfabetos funcionais. O que é ser analfabeto funcional segundo o IBGE? O cara lê e não consegue interpretar 2 linhas. Em tempos de inteligência artificial, de inovação, de tecnologia, como é que você realoca essa mão de obra se o cara não consegue interpretar 2 linhas que ele lê? É difícil. E aproveitando esse gancho da inteligência artificial, quais seriam os principais impactos aí na produtividade num país que tem todos esses gargalos aí? A gente conseguiria aproveitar essa onda da inteligência artificial? A gente tem 2 caminhos, ou aproveita ou vamos nos empobrecer ainda mais. A mentalidade precisa mudar. Percebe que porque a gente está falando... É que é inevitável você fazer uma separação por completa da política. Tá? Nós temos hoje no Brasil um partido que comanda 22 anos o Brasil. De 26 anos do século, 22 é comandado por um mesmo partido, com uma mesma ideologia, com o mesmo pensamento. Esse pensamento já se provou estruturalmente errado, tanto na teoria como na prática. 22 anos comandando um país é mais do que Napoleão Bonaparte, que ficou 15 anos no poder. Ele só perde para o Franco, na Espanha, que ficou 39 anos no poder. Tá? Ele perde para Stalin, e ele ganha de Lenin e ganha de Napoleão Bonaparte. Se tiver mais 4 anos, são 26. De novo, eu não estou fazendo juízo partidário, eu estou falando que a ideia é estruturalmente errada. A ideia do partido dominante hoje no Brasil é o seguinte: gasto é vida. Gaste que não tem problema. O problema está aí. 30% de analfabetos funcionais, 50% da população sem acesso a esgoto, uma produtividade quase na metade da tabela entre 180 países, como mencionamos, segundo a Organização Internacional do Trabalho, um PIB per capita na posição quase número 100, acho que é 87 a posição, um índice de corrupção, segundo a Transparência Internacional, de 35 pontos, quando a média dos países ditatoriais é 34, a gente perde para a Bolívia, a gente perde para o Nepal, a gente perde para a Argélia, a gente perde para Níger, índice de percepção de corrupção. Só que a corrupção não é simplesmente uma percepção. Ela é algo que empobrece o país, porque vem menos capital, gera menos emprego, diminui a renda. Percebe como a discussão dominante no Brasil de um partido de 22 anos precisa acabar urgente, não por política partidária e polarização que vivemos hoje. Porque ou a gente adequa
ou nós estamos condenados a cair para a segunda metade da tabela. Se nós olharmos em abertura econômica, tá? Segundo os principais dados divulgados do Banco Mundial, nós somos mais perto de Cuba do que da Dinamarca. Muito mais perto de Cuba do que da Dinamarca. O que é essa métrica? Pega exportação e importação e divide pelo PIB. Mede quanto o país é aberto ou fechado ao capital internacional. Então pega Dinamarca, Suíça, Singapura, os países mais avançados do mundo. Eles estão lá na dianteira. São os mesmos países que têm o PIB per capita mais alto do mundo, são os mesmos países que têm o índice de liberdade econômica mais alta, são os mesmos países que têm liberdades individuais mais altas. Nós estamos aqui embaixo, perto de Cuba. Não tem como desconectar um assunto de outro, né? Tem um assunto que eu acho que você ia começar a falar de ciclo, e quando eu estava lendo o seu currículo e até estudando um pouco o seu material, Bruno, o seu trabalho, eu vi que você de fato já ajudou centenas de pessoas a tomarem decisões com base em patrimônio, em riscos e em ciclos econômicos. Aí eu lembro muito do livro Dominando os Ciclos de Mercado, de Howard Marks, que ele fala que de fato ciclos econômicos, ciclos de crédito, ciclos de mercado, alta, baixa demanda, eles se repetem com o tempo e muitas vezes a gente não olha para trás para aprender as lições, mas que se sobrepõe a esses ciclos é o ciclo psicológico. O meu apetite ao risco, o meu apetite a ser conservador ou não, e eu queria entender aí mais agora no aspecto humano, psicológico mesmo, qual tipo de comportamento nós, como CPF, mas nós também como gestores em nossas empresas, podemos tomar para talvez se antecipar a recessões, a crises, a incertezas e, de fato, ter resultados mais assertivos. Aí, muito no psicológico, que tipo de Tomada mentalidade. de decisão, né? De que tipo de mentalidade eu tenho que ter? Veja, os livros do Howard Marks são muito legais, que você citou. E ele não é da escola austríaca. E sem citar a escola austríaca, ele acaba dando o fundamento básico da própria escola. E por que eu estou repetindo tanto ela aqui? Porque eu acho que é impossível que alguém discorde da tua pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, é mais uma afirmação. O começo dela é uma afirmação. Ela pode estar errada. Eu adotei como premissa, mas pode ter algum erro aí na minha premissa. Não, mas a premissa que você está falando é que a economia é formada por pessoas. Isso. Eu acho que isso é impossível. É o que fundamenta a economia. Só que esse é o fundamento da escola austríaca. Só que as escolas econômicas clássicas não lidam com isso. As escolas econômicas clássicas, ela lida com... Não vou nem falar marxista, tá? Estou falando a escola econômica clássica, digamos assim, porque a marxista já se provou completamente errada. Estou falando a escola econômica clássica, a politicamente aceita, socialmente aceita. Ela fala que a economia é formada por fórmulas matemáticas. Então, PIB é igual gasto das famílias, mais gasto dos governos, mais investimentos, mais a diferença entre exportação e importação. Né? Valor presente é igual ao valor do fluxo futuro traseiro, enfim, a gente faz uma série de cálculos matemáticos. Só que essas escolas esquecem de colocar que a tua decisão individual, que pode mudar a cada segundo, interfere na fórmula matemática. Então é inevitável que o comportamento humano seja a base da economia. E por que eu fiz toda essa volta para falar? O livro Ação Humana de Mises, que é a base do livro, é a praxeologia. Tirem um nome bonito do que eu estou falando e das escolas. Praxeologia é o estudo da ciência humana, como formação da própria economia. Ou seja, são os nossos comportamentos, as nossas ações, que nós não conhecemos a ação no nosso minuto seguinte, ela é a base para o que vai ser a fórmula matemática. Não digo que a fórmula matemática está errada, mas uma das fórmulas, da parte da equação, da fórmula do PIB, a gente falou que é o gasto das famílias. O que te diz que daqui a pouco você vai ter vontade de comer um restaurante japonês ou uma pizza? Ou um hambúrguer? Ou um rodízio de carne? Isso vai mudar a demanda estrutural da sociedade como um todo. Então, o que eu quero dizer é que o que está no centro da economia é o ser humano, é a decisão comportamental que ele tem, né? Então, dito tudo isso, quando nós analisamos os ciclos econômicos, ele também é formado pelas decisões das pessoas, que eu concordo com o Howard Marks nesse ponto. Então, como é que funciona basicamente um ciclo econômico? Um ciclo econômico determinado, que deu o prêmio Nobel a Hayek em 1974. Ele é basicamente o seguinte: toda e qualquer interferência numa economia, ela vai gerar uma má alocação de recursos. Que imagina o seguinte, imagina que numa livre oferta e demanda, você tenha decidido comprar essa marca de celular.
Só que chega o governo e fala assim, olha, eu vou te dar um subsídio de 50% para você comprar o outro celular. Aí você vai falar, cara, beleza, esse celular eu gosto e tal, mas o outro é 50% mais barato. Vai gerar uma demanda estrutural para outra marca. Vai uma distorção. A outra marca não necessariamente vai conseguir produzir na mesma quantidade para atender aquela demanda. Os preços dela vão subir. Os preços dela vão subir, você vai reajustar para o outro produto. Ou o governo vai falar, agora eu te dou subsídio para outra. Só que o que é subsídio? É dinheiro do governo. Ele está se endividando. Dinheiro do governo não existe, é dinheiro do pagador de imposto. Então isso significa que toda e qualquer intervenção e controle de preços, e subsídios, e subvenções, e intervenções, geram distorções no processo dos preços. E quando você muda o preço, que não é determinado por livre oferta e demanda, você gera alocações de recurso que não necessariamente seriam as mais corretas. O exemplo básico disso, vamos lá, a gente viu na pandemia quando os juros caíram a 2%. O Brasil não virou Suíça, mas a Selic ficou em 2%. Muitas, por exemplo, incorporadoras compraram uma série de terrenos e tomaram CRI, fizeram CRI, estruturaram CRI dentro do mercado financeiro pagando, sei lá, CDI mais 2, CDI mais 3, que na época era Pós-fixado, né? Pós-fixado. O juros foi a 15, está 14,75. Qual o modelo dele que incorporou que o juro sairia de 2 para 15? Como é que ele paga essa conta quando mais a população está endividada, porque tomou crédito pra caramba barato e não mais consegue fazer os preços dos imóveis crescerem na mesma proporção que tinha? Então significa que ele não consegue mais vender aqueles mesmos imóveis que ele tem para vender, os preços dos imóveis não sobem mais naquela proporção, as pessoas estão endividadas e a empresa está endividada. O que ele faz com aquele estoque gigantesco? Aquele estoque gigantesco teria sido criado se o governo não tivesse intervido e levado os juros, por exemplo, a 2 ou a moeda a determinado patamar? Provavelmente não, porque a livre oferta e demanda não faria você se alavancar no empréstimo a 4% que você tomou porque você achava a condição plausível naquela época. Isso é ciclo econômico. Esses ciclos econômicos fazem com que alguns mercados subam, caiam, bolhas, caiam mais, recessão, expansão. Tudo isso vem porque você tem agentes econômicos que detêm o monopólio de impressão da moeda, de intervenção na economia, de estímulos artificiais. A questão aqui é como nos protegermos disso, porque o governo detém o monopólio da violência. Se você lutar contra ele, que é o que a gente faz no debate das ideias, mas hoje ele ganha de você. É uma onda de 20 metros que vem e te derruba. E aí é entender esses ciclos, quais ativos se beneficiam nesses ciclos, quais ativos não se beneficiam, quais tendem a se proteger mais ou menos. E só para finalizar, quando você mencionou da minha atividade, sim, eu estou há 19 anos no mercado financeiro, que a gente estava comentando antes, eu acho que grande parte das pessoas ainda não, e aqui é minha humilde opinião, de chegar e falar assim, eu tenho o melhor CDB para vender, eu tenho o melhor fundo. Não tem, cara, isso tudo é commodity. O que vai agregar valor para o cliente? É você explicar para ele de fato o que é um ciclo econômico e como ele será protegido ou aproveitar as oportunidades desses riscos de cauda. Só que para isso você precisa sentar, entender, estudar. Nem todo mundo está disposto a isso. E nem todo mundo está disposto a isso. Perfeito. Bom, a gente já precisa encerrar. Obrigado pela presença, pela participação, Elimar. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Bruno. Obrigado a você. Mais uma vez. Prazer. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Siga a gente lá no Instagram, IBEF Espírito Santo. A gente se vê nos próximos vídeos aí. Até mais. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF Espírito Santo, sendo eles Categoria Diamante, ArcelorMittal, Apex, Banestes, Cezam, Coabriel, Focap Business School, Med Senior, Cicobi e Vale. Categoria Master, Futuro Apex. Categoria Sênior, Almeida e Pandolfo D'Amico Advogados, Beta Rede, da Luz Risk Nemer Advogados Associados, Grupo Expertise e Muda 365. Categoria Pleno, Bianco Gres, ChatX, Finamore Simone, Global Cis, Gran Torto, Grupo Estel, Machado Mazei e Pinho Advogados, Tercasile Armazém Gerais e Time Now. Mídias parceiras, Rede Tribuna, Grupo Sim, Rede Gazeta, Rede Vitória e Rede TVS. Apoiadores, Ativação, Fervo Digital e Cato, Consultoria e Treinamentos.